Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 15 do primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 25. Em alguma leitura eu estou sempre informando que o primeiro livro de Reis é o 11º livro da Bíblia. Ele tem 22 capítulos e 817 versículos. Então, se você está acompanhando esta leitura, você já está mais da metade do livro, pois já estamos gravando o capítulo 15 a partir do versículo 25. Diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Viu? Deus se irrita quando nós estamos vivendo na prática do pecado. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza,
sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, e estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza, entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército do arraial. E subiu Onri a todo o Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibne e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibne, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibne, filho de Ginate, e Tibne morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Não perca a continuação dessa leitura, você vai ver que reinado tumultuado foi o reinado de Acabe, porque teve como mulher Jezabel. Se você desejar continuar ouvindo, ouça Neuza Baldini. Na próxima gravação estarei lendo a continuação do capítulo 16 de 1 Reis, a partir do versículo 29. Então ouça na próxima gravação, se assim você desejar. Eu quero abençoar você por todos os dias da sua vida.
Deus te abençoe.